Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula. Nossa aula de hoje é uma revisão de operações com números naturais, onde a gente vai trabalhar a adição, a subtração, a multiplicação e divisão. Mas nessa aula de hoje a gente vai ver só a adição. Sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utilize 10 algarismos simples diferentes para representar todos os números. Formados pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo no número modifica o seu valor. Exemplo, se eu fizer um número 12, ou seja, eu usei o algarismo 1 e o algarismo 2, não foi? Então, se eu mudasse a ordem, se eu colocasse o 2 primeiro e depois o 1, não vai mudar. Aqui temos o 12 e já aqui a gente tem o 21. Então, a ordem muda. Por isso que um sistema decimal é um sistema posicional. A ordem muda seu valor. Ele foi concebido pelos índios e divulgado no Ocidente pelos árabes. Por isso, também é conhecido como sistema de numeração indo-arábico. Agrupamento de 10 em 10. Como é um sistema posicional, as quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebe as seguintes denominações. 10 unidades é uma dezena, 10 dezenas é uma centena, 10 centenas é uma unidade de milhar, 10 unidades de milhar é uma dezena de milhar e assim por diante, ou seja, de 10 em 10 vai formando uma outra classe. Exemplo, observa aqui o número 324. 4 representa a unidade. 2 já representa 20 unidades, que é o quê? 10 em 10. Então, formou duas dezenas. Porque tem 10 mais 10, duas dezenas. Já aqui, representa 300 unidades. Aí, 300 unidades já vai ser 3 centenas. Nesse outro exemplo, 122.154. 4 representa as unidades. O 5, vou marcando aqui, o 5 vai representar 50 unidades e 5 dezenas. Já o outro 1 aqui, ele vai representar 100 unidades e uma centena. O primeiro número 2 vai representar 2.000 unidades e 2 unidades de milhar. Já o outro 2 vai representar 20.000 unidades e 2 dezenas de milhar. E o primeiro aqui, ele vai representar 100.000 unidades e uma centena de milhar, que é a mesma coisa de uma centena de milhar. Aqui, 50 unidades é a mesma coisa que 5 dezenas, 100 unidades é a mesma coisa que uma centena, 2.000 unidades é a mesma coisa que 2 unidades de milhar e 20.000 unidades é a mesma coisa que 2 dezenas de milhar, como também 100.000 unidades é a mesma coisa que uma centena de milhar. Representa o número 2.305. Eu formei essa tabela e nessa tabela eu quero que vocês vejam que a gente começa a escrever do número dessa posição. Nunca aqui, tá vendo? Primeiro é esse, então o primeiro vai ser quem? O primeiro vai ser o 5. Não é o 2, é o 5. O segundo vai ser quem? Vai ser o 0. O terceiro vai ser o 3 e o 4 vai ser o 2. Se por acaso tivesse um outro número aqui, então seria o 5. Se tivesse outro, seria o 6 e assim vai. Então, a gente viu que o 5, ele é a unidade, o 0, ele representa dezena, o 3 representa a centena e o 2 representa unidade de milhar. 5 unidades, temos 0, ausência da dezena, ou seja, não existe a dezena. 3, 300 unidades, que é a mesma coisa que 3 centenas. 2, 2.000 unidades, que é a mesma coisa que 2 unidades de milhar. Se a gente somar todos esses números aqui que a gente obteve, vamos ter o quê? Vamos ter 2.000 mais 300 mais 0 mais
5, ou seja, 2.305. 2.000 mais 300 mais 0 mais 5. 2.305. É dessa maneira que a gente representa na tabela. E isso aqui que a gente fez aqui é a decomposição do número. Adição com números naturais. Termos da adição. A adição, ela apresenta as parcelas, que são números que a gente está somando, e a soma ou total é o resultado que essa soma aqui vai obter. Vamos resolver essa conta. Primeiro, a gente tem que montar a conta. Então, vamos pegar primeiro o número aqui, começando do 5, o 5 é o primeiro, o 3 é o segundo e o 2 é o terceiro, ou seja, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Vamos pegar agora esse aqui e colocar um abaixo do outro, seguindo a mesma ordem. O 5, ele é o quê? Ele é o primeiro, então fica abaixo do primeiro do outro. O 2, ele é o segundo, fica abaixo do segundo. E o 1, ele é o terceiro. Então, a gente vai somar esses números, que vai dar quanto? 5 mais 5, 10. Eu não posso colocar o 10 completo, não, eu vou colocar só o primeiro número e o segundo vai para a casa do segundo. Então, 0, que é o primeiro número, e 1 vai para a casa do segundo. Por quê? Porque 10 não é assim. Qual vai ser a primeira ordem? Vai ser primeira ordem, segunda ordem, tá vendo? Então, o primeiro ficou na casa do primeiro e o segundo foi para a casa do segundo. Então, vamos somar agora o resto. 1 mais 3, 4 mais 2, 6. 2 mais 1, 3. Então, a resposta é 360. Agora, vamos fazer o outro exemplo. 304 mais 125 mais 21. Vamos montar a conta novamente. Na ordem, o 4 é o primeiro, o 0 é o segundo e o 3 é o terceiro. O próximo número, o 5 é o primeiro, o 2 é o segundo e o 1 é o terceiro. Já o penúltimo aqui, o 1 é o primeiro e o 2 é o segundo e não temos o terceiro. Então, vamos somar a conta. 4 mais 5, 9. Mais 1, 10. Coloca o primeiro e o outro sobe para a casa do segundo. 1 mais 0, 1. 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. 3 mais 1, 4. Então, a resposta é 450. Observe o total de pontos conquistados pelos 5 pilotos de Fórmula 1 mais bem colocados no mundo de construtores de 2017. Na primeira coluna, a gente tem a posição, na segunda coluna temos o nome dos pilotos e na terceira os pontos que eles fizeram. Qual foi o total de pontos alcançados pelos pilotos que conquistaram as 3 primeiras posições? Então, vamos lá. Quais são as 3 primeiras? São essas aqui, né? 3 primeiras, porque primeira, segunda, terceira posição. Então, a gente vai somar todos esses números para saber qual foi o total de pontos alcançados pelos 3 primeiros pilotos. Então, vamos somar. O primeiro número de 360 é quem? O primeiro é 3, depois é o 6 e depois é outro 3. Já em 317, o primeiro é o 7, depois é o 1, depois é o 3 também. E por fim, temos o 5, que é o primeiro, o 0, que é o segundo, e o 3. Somamos todas essas 3 parcelas. 3 parcelas tem essa conta e vai dar quanto? 3 mais 7, 10. 10 mais 5, 15. Então, coloca o primeiro número e o outro vai subir para a casa da segunda ordem. 1 mais 6, 7. 7 mais 1, 8. 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Então, a resposta é 985. Essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.